Isso mesmo, Ademar. Eram 69 varas no país. No país. No país. Aqui no Rio Grande do Sul eram 9. 9, aqui no Rio Grande do Sul. A resolução era a 296 e o ponto focal dessa resolução era o seu artigo 27, o qual criava apenas um critério objetivo, que era o de, no último triênio, no ano posterior, seria feito um cálculo dos processos do último triênio, e se nesse ano não atingisse o mínimo de 50% dessa média do triênio, poderia haver o fechamento dessas varas, né? Então, Lagoa Vermelha estava dentre elas, única e exclusivamente por esse critério objetivo, que era o que a gente estava buscando excluir esse artigo 27, pelo fato de que não se trata apenas de critérios objetivos, e sim existem muitos critérios subjetivos, como os políticos, sociais, né, e financeiros, de uma vara do trabalho para a comunidade ou para as suas comunidades, como eu falei aqui no início. Lagoa Vermelha, que compõe 20 municípios, e é tão importante ao fato de que, se houvesse a mudança que estava quase acontecendo de fechamento da vara do trabalho em Lagoa Vermelha, nós teríamos aí imediatamente um acréscimo de quilometragem a esses municípios ao buscar a Justiça do Trabalho, né, os seus empregados e empregadores ao buscarem a Justiça do Trabalho, pois, sendo que aqui em Lagoa Vermelha, desses 20 municípios, o máximo que se deslocariam, seria de 100 quilômetros. E uma vez havendo essa mudança, o mínimo para os demais locais seria de 100 quilômetros. Então, só aí já é um ganho, sem falar para o município, como a gente falou, e foi amplamente divulgado e colocado no estudo feito pela Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, onde constava o impacto financeiro no município, onde essas pessoas dos 20 municípios deixariam de vir ao município, deixariam de fazer os seus gastos, de ir numa padaria, de ir num restaurante, de, quem sabe, pernoitar aqui, dependendo a situação e horário da sua audiência. Então, isso não movimenta somente a classe dos advogados, não movimenta só os servidores, os juízes, mas movimenta também a comunidade como um todo. Isso mesmo. Consta do ato publicado pelo presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho o seguinte: considerando que a adequação da jurisdição ou transferência de unidades judiciárias devem se pautar não apenas pela consideração da movimentação processual, mas também pela avaliação de critérios sociais, políticos, econômicos e orçamentários, considerando que a resolução CSJT número 296, de 25 de junho de 2021, está em amadurecimento, de modo que toda a cautela na aplicabilidade da norma é relevante, inclusive de modo a assegurar que a aludida resolução produza bons frutos para o alcance do objetivo maior de melhor funcionamento da Justiça do Trabalho. Isso mesmo, Ademar. Tu vê que já existiam esses critérios, tanto é que os estudos eram calcados nesses critérios. Então, além do objetivo, né, os critérios políticos, sociais, econômicos e orçamentários, que foi aonde foi baseado esse estudo de Lagoa Vermelha. Porque, de fato, o critério objetivo da porcentagem dos processos no último triênio, nós não alcançamos, e diria eu que nos próximos anos também será difícil alcançar. E teve muitos fatores, e como bem colocado aqui nesse ato, é uma resolução que ela está em amadurecimento, só que quando ela foi criada, ela já foi aplicada sem ter dado a oportunidade desses tribunais ou esses profissionais ficarem sabendo dela, ao ponto de tentar
a sua não aplicação nos municípios em razão das demandas que poderiam existir, né, e foram pegos de surpresa numa época que teve uma alteração da legislação trabalhista que diminuiu consideravelmente os processos judiciais, teve também uma pandemia aí no meio, aonde também deixaram de ocorrer conflitos e automaticamente deixaram de buscar o poder judiciário. Então, em razão disso, era inevitável que o número de demandas diminuísse. E aí veio essa resolução para querer aplicar de forma imediata. Então, acertada essa decisão, mas como tu colocaste no início, né, Ademari, e eu acho que é bom a gente esclarecer que quando eu disse que estava em banho-maria, que ninguém estava... A gente não tinha essa informação, não partia de nós, não partia dos servidores da Vara do Trabalho, mas também o que a gente falava, daí era da onde já havia chego, né? A nossa reclamação já tinha chego. Exato. Aonde, que era lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu lembro perfeitamente, numa determinada oportunidade em que lhe entrevistei, até fez questão de frisar, o que tínhamos que fazer, fizemos. Exatamente, Edmar. Então, o que tínhamos que fazer, fizemos, estava lá, então esse banho-maria não dependia mais de nós. Claro. Era do presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos demais membros, e eles não diziam nem que sim, nem que não, e aí a gente ficava naquela dúvida do que poderia acontecer, se a qualquer momento iria ser fechado, ou se iríamos ter um fôlego. E acabamos tendo essa grata notícia, então vencemos uma batalha e não a guerra ainda, até dia 30 de junho de 2023, então está suspenso essa, então a gente pode ficar tranquilo até lá, e acreditamos que até o final desse ano de 2023, que é onde terminam os períodos em que os presidentes, seja do TRT, seja do TST, estão à frente dos seus cargos, esperamos que se mantenha ou que até lá a gente consiga fazer isso que é o nosso intuito desde o início, que é a eliminação, a exclusão, né, a revogação do artigo 27 dessa resolução 296, que uma vez ele estando ou sendo revogado, tranquilizaria todas essas varas, porque cairia por terra esse critério objetivo que é o número de processos que não reflete a realidade de cada local pelos outros requisitos que foram colocados aqui, que impactam muito mais, como os sociais e econômicos, né?